Bom, quero saudar os meus papais do Senhor. Amém. Aleluia. Bom, eu também não estou muito habituado a pregar, né, vamos assim dizer. Eu sempre falo, né, na igreja, mas eu não gosto de falar que eu prego, porque quando você fala pregar, você tem uma intenção que é, sempre você entende que é falar durante 40 minutos, fervorosamente. E sempre quando eu falo lá na igreja, eu falo no intuito de conversa, né? E é sempre conversa, na verdade, com os jovens, com os amigos, irmãos. Mas eu quero ler um texto na Bíblia aqui, que vai se encontrar em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E o título dessa mensagem é sobre um Jesus irresistível. O texto bíblico, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai falar bem assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou me atentar mais na parte B desse versículo, que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, e como eu disse, o título dessa mensagem hoje, dessa conversa que eu quero compartilhar com vocês, é sobre um Jesus irresistível. E como a gente vende, vamos assim dizer, esse produto, que é Jesus e a salvação. Como a gente apresenta, e se Jesus for apresentado da forma certa, da forma correta, ele é irresistível. O que eu quero falar nesta manhã é sobre a linguagem que a gente usa, muitas das vezes, para apresentar esse Jesus que a gente vive ele em nossos corações, né? Então, eu quero dizer que se Jesus é tão bom, se ele é tão poderoso, tão incrível, manso, tão sobrenatural, se a palavra de Deus é tão forte e penetrante, se o produto da salvação é tão bom, como é que muitas das vezes, muitos dos nossos amigos ainda não aceitaram a Cristo? Como é que muitas das vezes a gente tem vários parentes dentro de casa que não aceitam Cristo? Como que nosso vizinho que a gente convive ali há 10 anos não aceita Cristo? Se muitas das vezes a gente tem um produto, vamos assim dizer, tão bom em nossas mãos, se Cristo é tão bom e a salvação é um plano tão bom para as nossas vidas, como é que a gente não consegue alcançar muitas das vezes quem anda no nosso círculo de amizade durante vários anos da nossa vida? Se esse produto é tão bom, e em 1 Coríntios 7, 23 vai dizer até que fostes comprado pelo mais elevado preço, o preço já foi pago, então é de graça, e a gente muitas das vezes não consegue vender esse produto, a gente não consegue convencer nosso irmão, nosso parente, nosso amigo. Uma das coisas que martela muito a minha cabeça, e eu fico às vezes abismado, em uma sala que às vezes a gente vê 10 pastores, todos que já tiveram tantas experiências com Cristo, e a gente não consegue convencer um professor, a gente muitas das vezes não consegue convencer um aluno de que Cristo é bom, de que Cristo faz maravilhas. Então às vezes a gente não consegue alcançar quando a pessoa está envolvida no meio de tantos cristãos que já passaram por tantas coisas, tantas experiências. Eu mesmo fico meio pensativo quando eu vejo a gente se render diante de uma pessoa e a gente não conseguir alcançar o coração dele. E às vezes eu me pergunto se esse é o evangelho que Cristo deixou para a gente como missão na terra. Se nós muitas das vezes estamos carregando a verdade que é Cristo Jesus em nossas vidas. E uma das coisas que muitas das vezes atrapalha muitas pessoas a terem um primeiro contato com Cristo é a linguagem que a gente usa para acessar essa pessoa. A linguagem que o Evangelho usa para acessar o coração dessa pessoa. Então, muitas das vezes, a linguagem que o cristão usa, que a religião usa, que a igreja usa para acessar essa pessoa, não está sendo a correta. Muitas das vezes a gente quer vender um produto que é irresistível, um plano perfeito para a nossa vida, mas a gente não consegue acessar outra pessoa. Muitas das vezes a gente vai falar de Cristo e a gente... Cristo não é negócio de crente de novo, cara, que saco. Cara, a gente vive no mundo secular. A gente sabe que quando a gente vai falar de Cristo é um saco para os outros. As pessoas estão cada vez mais
elas quando você fala, começam a falar de Cristo, sim, Cristo de novo. Não, já tem Cristo no coração. Então, às vezes, a linguagem que a gente usa, muitas das vezes não é a mais correta. Tem um exemplo muito interessante que fala da baleia mais solitária do mundo. Não sei se alguém já ouviu falar, mas no período da Guerra Fria, a América estava preocupada com os ataques iminentes de submarino que podia acontecer na costa, e ela começou a espalhar sonares, radares, né, em volta da costa, e espalhando esses radares, eles perceberam que tinha uma baleia que ela andava sozinha, vamos assim dizer, fora do bando dela. Ela não andava com cardume nenhum. E às vezes uma baleia sempre anda com outra, junto de outras baleias ali no meio de um cardume. E essa baleia ela andava sozinha. Ela não andava com nenhuma outra. E aí eles começaram a pesquisar sobre ela, começaram a fazer um estudo sobre ela e descobriram que essa baleia, todas as outras baleias, usam um som de 12 a 25 Hz para se comunicar. E essa baleia era a única no mundo que usava uma frequência abaixo de 50 Hz. Era muito baixo. Então, tipo assim, ela não andava junto com outras baleias, não é porque ela não queria, ou porque ela era defeituosa, mas é porque ela não era entendida e ela também não conseguia entender o que as outras estavam falando, vamos assim dizer. Ela não conseguia entender o que as outras estavam falando e nem conseguia ser entendida. Talvez essa possa ser a melhor analogia para explicar muitas das vezes porque o Evangelho fracassa em conseguir alcançar as pessoas no mundo. Porque, cara, todo dia a gente vê gente se matando na terceira ponte. Como o Mac falou, a gente vê noticiário de notícias ruins. A gente vê tantas coisas ruins, todo santo dia você vê aumentando o número de igreja, mas na prática você não vê o Evangelho alcançando as pessoas na rua. Então a gente tem que pensar muitas das vezes qual o tipo de linguagem que a gente está usando para querer acessar a pessoa na rua, fora da igreja, vamos assim dizer. A gente muitas das vezes quer falar de um Jesus que ele é inabalável, um Jesus indomesticável, um Jesus selvagem, que carrega algo tão poderoso que não se curvou diante de todas as adversidades. Se a gente acredita em um Jesus que invadiu o inferno e tomou por força e autoridade as chaves do inferno e da morte, um Jesus que se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, um Jesus que se fez doente para que nós fôssemos sarados, um Jesus que se fez cativo para que todos nós fôssemos libertos, a gente acredita num Jesus tão poderoso desse, mas muitas das vezes a gente não consegue acessar o coração de quem a gente, às vezes, muitas das vezes a gente mais ama, que às vezes é um parente nosso. Então algo está de errado com a linguagem que a gente está usando. A gente está tendo até uma aula, vamos assim dizer, de oratória, com o professor Vilmar, mas a gente não consegue mudar a nossa linguagem. Algo está errado. Eu estava até falei com alguns ali embaixo, que eu comprei até uma blusa social. Eu falei blusa social, né? O professor falou para ele de tomar banho no dia e tal. Mas eu falei, cara, eu não vou de social porque não vai ser eu. Vai ficar uma coisa muito forçada, porque não sou eu no dia a dia. Então, muitas das vezes a gente, quando está na igreja ali embaixo, a gente, pô, mano, vamos entrar pro culto porque vai começar aí e tal. O pastor vai pegar com a gente. Chega lá no púlpito, a gente quer usar uma linguagem totalmente diferente. A gente dá os enclaves desse tempo, vamos entoar louvores ao nosso Senhor Salvador. Coisa que a gente não faz no dia a dia. E querendo ou não, isso não passa a verdade. Não passa a verdade, isso é inconsciente. A pessoa vê que você é duas pessoas diferentes. Que quando você está lá no meio da sua galera, você fala, mano, poxa, eu queria ir lá e tal, não sei o quê. E quando você sobe no púlpito, você é outra totalmente diferente. Querendo ou não, você inconscientemente está mostrando para o outro que são duas pessoas diferentes. Que fora da casa de Deus você pode ser uma, mas dentro você é outra. Isso é muito forte, porque não vai ser uma coisa consciente, vai ser uma coisa inconsciente. Você pode ser duas pessoas totalmente diferentes. Isso muitas das vezes não traz verdade para quem olha de fora. Se você for ver na mídia e todas as outras pessoas falando, a gente vê o quanto a pessoa fala que o evangelho é hipócrita muitas das vezes. A gente ouve muito isso aqui também, porque muitas das vezes quando passa um vídeo da ditadura a gente ri,
a gente brinca com coisa séria, e muitas das vezes a gente está passando para uma pessoa que está aqui na frente, o quanto a gente é hipócrita, o quanto a gente não sabe o verdadeiro evangelho, a pessoa não anseia ter o que a gente tem. Então é algo muito profundo, é algo que pode virar a nossa mente, a chave na nossa mente de como a gente está professando o evangelho de Cristo, como que a gente está querendo chegar até o outro, e aí muitas vezes a gente fala, cara, eu não sei porque ele é incrédulo. A culpa não é dele, a culpa é nossa. A culpa não é dele, a culpa é nossa. Se tem alguém no nosso meio que não consegue acessar a Cristo da forma que a gente acessa, a culpa é nossa. A gente não pode querer transferir essa culpa para o outro, porque Deus deixou sobre nós essa responsabilidade de pregar o Evangelho. E eu acredito que o Evangelho é muito mais do que a gente ir na igreja nos domingos, cumprir tabela. Eu vou na terça, estudo de doutrina, na quinta, domingo, não falo palavrão, não dou uns beijos de ninguém, eu sou fiel no meu casamento. Isso é cumprir tabela. Isso é cumprir tabela. Isso qualquer um faz. Qualquer um que finge ser crente faz. Eu acho que vai muito mais além do que isso. Muitas das vezes, o evangelho que a gente professa não é o que Jesus deixou para a gente pregar. Jesus deixou um evangelho totalmente diferente do que muitas vezes a gente vê na igreja. Jesus usa uma linguagem simples, fácil de ser entendida. Muitas das vezes a gente é que complica a linguagem que Cristo deixou. E até eu acho que foi o Alex que pregou aqui que Deus é amor, tudo vai se resumir em amor. A gente quer condenar o outro pela vestimenta, pelas tatuagens, pela barba, pelo cabelo, por tudo, por coisas fúteis. A gente não está disposto a se sujar na lama, junto com quem está na lama, para um dia ele ser limpo igual nós, para um dia ele ser sarado. A gente quer condenar o que está na lama. Não, eu não faço isso daí, está errado isso daí. Então, muitas das vezes a gente não consegue acessar o outro pelo tipo de linguagem, o tipo de evangelho que a gente está tentando pregar. Porque a gente só tenta. Porque nos tempos primórdios, quando não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada, eles já faziam tanto quanto a gente. Se nos tempos primórdios a igreja conseguiu evoluir tanto que hoje em dia a gente tem acesso no mundo inteiro, como é que a gente, com toda essa tecnologia, não consegue acessar o outro? Com o Facebook, com o Instagram, com tudo. Jesus é irresistível. E se a gente apresentar ele da forma certa, a pessoa que anda com a gente vai desejar ter o que a gente tem. A pessoa que anda com você vai falar, não, cara, eu quero ser igual o Michel, eu quero ser igual a ele. Cara, a casa dele encheu de água, ele está feliz, ele consegue viver assim. Não, o Mac está ali sem trabalho, tem filho, tem tudo, e mesmo assim, não, o que esse cara tem? Não é possível. A gente tem que, a pessoa que anda com a gente tem que ser, ele tem que querer ter o que a gente tem. Para ver assim, não, o cara está desempregado e continua nessa alegria. O parente dele faleceu ontem, ele chorou, estava lá de luto, mas hoje ele já tocou a vida. Então, tipo, a gente não vê isso. A pessoa olha pra gente e fala assim, para ser crente assim, isso daí eu sou mais crente que ele. Cara, isso é com todo mundo. Eu não quero aqui crucificar ninguém, todos nós temos nossas falhas. Eu tenho, meu pai tem, o professor tem, Solange tem, todo mundo tem. Mas essa palavra serve mais para mim, às vezes, do que para vocês. Porque a gente tem que prosseguir em seguir a Cristo, ansiar ser igual a Ele, ser exemplo para outras pessoas, ser motivadores, literalmente. A gente carrega uma responsabilidade. Muitas das vezes a gente não se dá conta disso, mas nós temos uma responsabilidade aqui na Terra. O motivo pelo qual muitas das vezes o Evangelho fracassa é porque muitas das vezes não parecemos com Cristo que professamos. Em João 7, do 25 ao 36, do 45 e 53, vai dizer assim: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, no caso de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram os guardas para o prenderem. Os guardas foram enviados
enviados pelos fariseus e os principais sacerdotes para prender e trazer eles até o Senhor Jesus. Mas os guardas, ouvindo o que ele dizia, ficaram impressionados, porque ninguém falava como ele. Suas palavras penetravam no mais profundo dos corações. Eles ficaram impressionados com o que Jesus falava, eles não conseguiram prender. Aí você pode falar assim, mas era Jesus. Mas nós somos imitadores. E o mesmo Espírito Santo que andava com ele, ele deixou conosco. Eles ficavam impressionados com o que Jesus falava. Como é que você vai calar uma pessoa que o que ele fala cala o teu coração? Aquieta todas as tormentas. O que te fazia sofrer para na hora. Como é que você prende uma pessoa que você quer ouvir cada vez mais falar? Que possamos ser imitadores de Cristo. Cara, isso é muito forte. Eles foram prender e não conseguiram prender Jesus. Que possamos ser imitadores de Cristo. Jesus fala o que todo mundo falava, ministra o que todo mundo ministrava. Ele usa a mesma base bíblica que todos os religiosos usavam, mas com ele era diferente. A Bíblia chega a falar que Jesus falava como se quem tivesse autoridade. E ele tinha, e nós também temos, ele deixou conosco essa autoridade. A diferença é que a verdade que ele carregava andava à altura do seu discurso. Como é que a gente quer expulsar uma coisa que a gente muitas das vezes não vive? Se na primeira frustração a gente já xinga, a gente já acusa o outro, a gente já quer arrumar um jeitinho, a gente já desiste. A verdade que Jesus carregava andava à altura do seu discurso, por isso que ele tinha autoridade. Que nós possamos ter essa mesma autoridade que Jesus tinha para falar da verdade que é Cristo, da verdade da salvação. Usemos Jesus como exemplo. A Bíblia nos mostra que quando Jesus veio para cá, onde ele andava, ele era rodeado de pecadores. Por onde ele passava, todos os pecadores queriam ouvi-lo. Todos os pecadores queriam ficar ao redor. Jesus nunca teve problema com o pecado. A religião tinha problema com o pecado e com o pecador. Esse era o principal ponto de tensão com Jesus e as igrejas e a religião. Jesus não condenava o pecado como a igreja condena. Jesus andava com os pecadores. Jesus falou, Zaqueu, desce que hoje me convém almoçar na tua casa, comer contigo. E a religião não pode ser. Jesus andava com o pecador, Jesus curava pecador, Jesus falava com qualquer um. Jesus perdoava a prostituta, curava no sábado, a religião estava lá para querer quebrar isso. Não pode, não pode, não pode. Essa é a principal revolução da graça. Esse é o amor que Jesus ensinou. Então, muitas das vezes a gente quer condenar, a gente quer matar, a gente quer acusar. E desse jeito, essa linguagem a gente nunca vai atrair ninguém. Salva, tira ele da lama e Jesus vai limpando ele aos poucos. Deixa ele como está. É Jesus que fala. Muitas das vezes a gente quer falar do amor de Cristo. O Jesus é irresistível, a gente só não consegue usar a linguagem certa. Jesus fala que, na verdade, a gente tem que amar a todos como a ti mesmo. A linguagem que a gente fala muitas das vezes não consegue penetrar o coração do outro. Para finalizar, irmãos, eu acho que a nossa geração tem que fazer muito mais do que cumprir tabela. A nossa geração, eu acho que quando a gente chegar no céu, Jesus não vai querer saber se a gente foi na igreja no domingo. Ele vai querer saber, e o seu filho? Ele foi salvo? E a sua esposa? E o seu primo, que você jogava bola? E aquela pessoa que você passou no sinal, você deu dinheiro, mas não falou de Cristo? Acho que o Evangelho é muito mais do que isso. Acho que Deus vai exigir muito mais do que isso da gente. E nunca houve uma sociedade tão sedenta para ouvir de Cristo. Nunca houve nunca houve pessoas tão sedentas para ouvir de Cristo. Todo mundo precisa de Cristo. Todo mundo está sedento por ouvir. A gente não consegue acessar esses corações porque a gente muitas das vezes não usa a linguagem certa e não carrega a verdade do nosso discurso. A gente tem que prosseguir em seguir a Cristo, em seguir o seu modelo de amor,
Eu sei que o meu tempo já foi embora, já deu uns 20 minutos gravado aqui. Tá bom, pode continuar. Mas eu queria só citar um último exemplo. Um último exemplo para finalizar. Foi num retiro e falaram bem assim, e um rapaz chegou e falou bem assim, gente, eu trouxe uma açaí do Pará, alguém quer? Alguém quer? Eu falei, não, tô de boa, tanto não tô cheio já. Ninguém quer não, açaí tá. Aí veio uma menina do sopro e falou, não acredito, você trouxe o açaí do Pará? Não, do Pará? Não, trouxe. Não, eu quero, ali. E ela pegou aquilo e, caramba, começou a preparar. E olhando para aquilo, e ansiando já comer aquilo. E ficou preparando. E aí depois ela sentou na mesa, como ninguém tinha pedido, ela começou a comer sozinha. Ela se sentia saciada comendo aquele açaí. É algo que ela deve provar por muito tempo. E aí todo mundo olhando ela assim, pensou, eu posso pegar um pouquinho? Ele pegou um pouquinho também. Acho que eu vou querer um pouquinho também. Cara, todo mundo começou a comer o açaí. Ninguém queria. Por quê? Porque não fazia falta, nunca tinha conhecido, não tinha comido antes. Mas pela sensação dela de prazer, todo mundo desejou ter aquele prazer que ela tinha. Coisa linda. A gente muitas das vezes não passa esse prazer com os outros. Muitas das vezes pra gente é um martírio. Não, vou ter que botar calça, sabe? Vou ter que ir para a igreja no domingo. Então muitas das vezes a gente tem que passar pro outro essa verdade, esse prazer que é seguir a Cristo. Só assim a gente vai conseguir acessar os corações de todos. Agradeço a oportunidade.